Você pode fazer o marketing da empresa mostrando que ela abriu o departamento de compliance, que ela não aceita corrupção e fraude, mas do ponto de vista interno do dia a dia, você só reconhece o comportamento ético de uma pessoa quando você convive com ela, quando você trabalha com ela. Oi pessoal, estamos aqui de volta com o Papo com o Palestrante, hoje com o Dr. Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia, pós-doutor em epistemologia, tive que escrever, escritor, professor, olha, um grande prazer. Prazer é meu. Tá falando aqui com você, né? Uhum. Bom, eu sempre quero saber um pouquinho mais sobre o palestrante, sobre sua vida. Poderia falar um pouquinho sobre como é que é a sua estrutura familiar? Eu sou casado há 38 anos. Casei muito jovem, com 22, 23 anos. Sou pai, fui pai com 24, alguma coisa assim. Tenho 2 filhos. Um menino não é, tem 36 anos, que é médico oncologista. Tenho uma filha de 27 anos, que trabalha comigo, fez comunicação. Que bacana. Minha sócia. E a minha mulher é psicanalista, né? Psicanalista unicotiana. E é isso, eles já moram sozinhos. Sim. Né? Não moram mais em casa, é claro. E eu sempre valorizei muito a vida familiar, os vínculos familiares. Eu acho que isso acaba refletindo na minha própria filosofia, que tende a ser mais concreta do que alguns colegas Sim. que viajam na maionese. Tá. E me fala, o Pondé tem muitos amigos? Muitos amigos não, eu tenho alguns amigos, né? Assim, eu conheço um monte de gente. Tenho Sim, um monte é de verdade. colega de trabalho, tenho um círculo de amigos, digamos assim, mais pautado pelo cotidiano de trabalho, e tenho alguns poucos amigos que furam esse cotidiano mais de trabalho, digamos assim, de vínculo social, para pessoas que de fato convivem no dia a dia, né? E são amigos que eu fiz ainda no período da faculdade, da segunda faculdade de filosofia, que antes eu fiz medicina, né? Gente. Então eu tenho amigos até hoje da faculdade de filosofia. Eu perdi muito contato com os colegas da faculdade de medicina. E esses amigos casaram, então, de lá para cá, então tem filhos, e a gente convive bem próximo, mas são poucos amigos. Ai, que bacana, que bacana. Eu ia até perguntar para você, o que é ser um amigo para você? Você falou um pouquinho, dá para você aprofundar um pouquinho mais? Sim, eu acho que existem amigos que estão mais associados a vínculos profissionais, o que com isso não quero dizer que é uma amizade falsa. O que eu quero dizer é que é uma amizade que está bastante permeada pelo cotidiano profissional. Sim. Porque é claro que quando você é mais jovem, você tende a idealizar mais as pessoas. Depois de um certo tempo na vida, você começa a ter a impressão que tem 3 ou 4 tipos de pessoas, na verdade. Não tem tanta originalidade, a vida ela acaba cada vez mais se determinando pelo que é universal, que acontece com as pessoas, como casar, ter filho, separar, ter problemas familiares, perder entes queridos, adoecer, sobreviver, aquelas coisas que acontecem com a vida de todo mundo. E então, o que eu quero dizer é que tem alguns amigos que vão além do suporte material cotidiano. Quer dizer, você trabalha com eles, você estuda com eles, você encontra com eles por razões profissionais, faz negócios, às vezes você constitui uma certa intimidade ali dentro do trabalho, e tem algumas pessoas, poucas, que vão além disso. Então, mesmo que não trabalha mais com você o tempo inteiro, não estuda, você acaba criando um vínculo de intimidade, de sentido maior do que a dependência de encontrar o tempo inteiro. É claro que você tem que encontrar, senão a amizade envelhece, no sentido de que perde o vigor. Agora, eu nunca fui uma pessoa de investir em pessoas com intenção estratégica, não porque eu acho isso moralmente ruim, eu nem chego a analisar isso, mas porque eu não sei. Eu não sei muito bem fazer o social, como se fala. Eu nunca fui... minha família sempre foi um pouco assim. Eu digo minha família de origem. Nunca teve estratégias muito burguesas, no sentido de você
fazer networking. Ai, que bom, eu te admiro tanto por isso. Não, eu também. Eu não sei fazer muito certo. networking. Sim. Meus pais também não sabiam. Então isso que eu digo, para mim amigo é alguém que vai além só do trabalho ou dos interesses afins profissionais e que você tem de fato uma proximidade mais de alma. Certo, assim. certo. E a sua rotina hoje? Como é que é? A minha rotina hoje, assim, eu faço muita coisa diferente, mas tudo no guarda-chuva da filosofia. Então, eu ainda dou aula na graduação, na FAAP, eu gosto muito de dar aula na graduação, mas eu tive que diminuir por razões óbvias, porque a agenda está muito difícil. Então, eu tenho uma manhã que eu dou aula, eu ainda coordeno o curso lá da comunicação, então é claro que isso me toma mais tempo do que só uma manhã, mas às vezes isso você pode fazer de modo remoto, né? Você não precisa estar fisicamente o tempo inteiro. Eu criei um laboratório de pesquisa na PUC, deixei de dar aula no mestrado e doutorado porque enchi o saco do MEC, da CAPES, da burocracia. Eu não me dou bem com burocracia, né? Nunca me dei bem com burocracia, não tenho paciência. Então eu criei um laboratório de política, comportamento e mídia, que nas redes sociais aparece como Labo, que é um lugar onde tem 8 linhas de pesquisa, 16 grupos de pesquisa, onde tem cursos livres relacionados aos grupos de pesquisa. A gente vai lançar o pós-doutorado, isso na PUC São Paulo. Fora isso, eu escrevo livros, escrevo na Folha, trabalho na TV Cultura, Rádio Bandeirantes, Sul América Paradiso no Rio, Metrópole em Salvador. Rotina de gosto doido. disso tudo. Sim. E faço palestras, né? Sim. Palestras eu comecei a fazer 4, 5 anos atrás, não sei bem o número, mas alguma coisa assim, e tem aumentado muito o fluxo. E assim, as palestras, eu não faço palestras motivacionais, então isso faz com que eu seguramente poderia fazer mais do que eu faço. Mas como eu faço muita coisa e eu também gosto, então eu não quero fazer nada somente aquilo. Né? E então o meu cotidiano às vezes tem muita viagem, como você sabe. Sim, sim. Então a minha agenda é muito louca. Se não fosse pela Camila e pela Doca, eu não ia conseguir tocar isso tudo. Sim, imagino. Você se sente realizado? Sim, profissionalmente. Olha, veja, eu vim de uma família de médicos, o meu filho acabou sendo médico, não escapou da maldição, meu pai, meu avô, minha irmã mais velha, né? Eu gostava muito de biologia, era bom aluno, a psicóloga então, a gente fazia uma coisa chamada psicoteste. Sim, sim, né? sim. E a psicóloga falou, você pode dar certo em tudo, você é muito bom aluno, gosta de biologia, faz medicina, família de médico, então você faz medicina. Eu fui fazer medicina porque eu gostava de genética, né? Cheguei na faculdade e descobri que na época, eu entrei na faculdade de medicina em 79, isso eu morava na Bahia, na Federal, e eu descobri logo que a genética naquela época não servia para nada. Isso foi uma grande frustração. Você não tinha como curar ninguém, né, com genética. Até hoje é muito difícil, né? Mas, então, eu vim de uma família que valorizava muito leitura, muito estudo, uma família muito de um certo perfil bastante intelectualizado, né? Mas aí depois eu já gostava de humanas. Meu pai também era um médico e gostava muito de humanas, minha irmã, meu avô, tudo médico, e meu filho também, tudo médico meio... Mas eu fui o único que chutei o balde. Ai, que bacana. Que foi ser filósofo, sim. fazer curso, tudo. Você já me falou mais ou menos quanto tempo você faz de palestra, porque eu gostaria de saber, assim, o que você mais curte em fazer palestra? Essas palestras mais profissionais desses 5 anos para cá. Corporativo. Sim. Principalmente. Tem também encontros de classe profissional e tal, como você bem sabe. Olha, o mundo das palestras, eu acho que tem o primeiro apelo enorme, é o valor que elas pagam, certo? Então é um mundo em que alguém que vem do universo intelectual, acadêmico, escrever livros, não está acostumado. Né? Então isso é uma coisa que eu acho que às vezes também pode se transformar no que eu considero um problema. Que problema é esse? É você fazer palestras motivacionais que eu discordo conceitualmente delas e elas são, na verdade, o que o mercado mais pede, né? Então, o que eu gosto em fazer palestras,
além do retorno financeiro, é claro, eu gosto do fato de que cada vez mais eu consigo, quando eu faço palestra, fazer o que eu quero. O que eu quero dizer com isso? Falar sobre temas que eu tenho lá um menu de temas e tal, temas que me interessam. Então, é claro que uma palestra depende muito do ambiente, do cliente, do evento. Você consegue, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito em palestras é responder perguntas. Tá. Aí seria o quê? Faz um pouco um trecho de palestra. Cerca de 50 minutos e tem uma meia hora de pergunta. Tá. Assim como eu gosto de dar aula, porque eu sempre gostei da interação com os alunos, eu gosto na palestra de ter interação com o público. Porque eu acho que as perguntas enriquecem a palestra, né? No sentido de que você, inclusive, às vezes, afina uma coisa que você falou, toca no assunto que você não lembrou, mas alguém que estava ouvindo lembrou. Então, o que eu gosto, principalmente nas palestras, é a possibilidade de, num curto espaço de tempo, em relação à aula, normalmente, desenvolver um tópico que eu entendo, claro que isso é sempre acordado com o cliente, mas um tópico que eu considero relevante. Então, claro, discutir democracia, discutir política, discutir ética, discutir o medo do futuro, o impacto das redes sociais, o caráter completamente disruptivo. Eu digo que minhas palestras são diagnósticas, né? Então, eu gosto de, por exemplo, alguém me chama para falar de inovação. Vou dar um exemplo, que é um tema que está recorrente. Claro. No mundo corporativo. Então eu gosto de tratar de inovação não no sentido de falar para as pessoas que tudo vai mudar e vai ficar lindo. Eu acho que o risco no mundo corporativo é porque é um mundo que faz aqueles eventos, tem parte técnica, de conteúdo mais ligado ao dia a dia, e aí tem aquele momento onde, às vezes até o cliente chama de motivacional, mas não é o que ele quer, né? Mas é como se fosse um genérico, que é aquele momento em que você vai oferecer aos colaboradores um conteúdo que não seja ligado às metas imediatamente. Ou seja, que é um conteúdo em que você reflete mais. Eu gosto de fazer isso e gosto de, por exemplo, em inovação, falar sobre coisas que aquelas pessoas têm medo. Porque uma das coisas que a inovação implica é a superação de muitos seres humanos por algoritmos, por exemplo. Sim. Né? Então eu não acho que adianta você colocar uma pessoa para falar de inovação e dizer para ela, sei lá, que você vai ter substâncias químicas que vai fazer com que elas esqueçam traumas. Você não é ninguém sem seus traumas. Então, quando eu vou falar de inovação e a gente vai discutir o impacto do algoritmo no mercado de trabalho, a revolução cognitiva, não sei o quê, eu gosto também de falar sobre as dimensões de desconforto. Sim, das dores também, as dores, né? Que as pessoas têm com essa inovação. Porque eu entendo que nessa hora o público percebe que você não está mentindo. Você, que é o palestrante, não está mentindo para eles. Você não está tratando eles como criança. Porque está todo mundo com medo, por exemplo. Que bacana isso. Bacana mesmo. A próxima pergunta era justamente sobre esses temas que você fala. Se existe um tema que é mais solicitado. Você falou que inovação é um que é solicitado. Inovação é muito solicitado. Ética é muito solicitado por conta de todos os departamentos de compliance que o mundo corporativo está fazendo, por conta, inclusive, do transtorno que as redes sociais causam na medida que os conteúdos vazam. Então, você tem uma empresa, você, no caso de compliance, por exemplo, e você está falando com alguém que você trabalha e você atravessa o samba e essa pessoa pode gravar. Sim. E aí você joga isso na rede, você não só será você objeto de alguma denúncia, quanto o nome da empresa vai junto. Claro. Então, na verdade, toda essa discussão de compliance é uma discussão para lidar com o passivo ético, que foi criado por conta do fato de que os conteúdos hoje, a transparência é quase uma epidemia de transparência. Então você vai perdendo, a empresa ela vai perdendo tanto o controle do que fazer com isso. E eu acredito, entendo, pelo menos do meu ponto de vista, que a melhor forma de você falar
Tem uma frase do Shakespeare que eu gosto muito, que é palavras ditas a um coração angustiado evita que ele morra de medo. Né? Então, assim, eu acho interessante que você traga um pouco isso à tona. Não é claro, não dizendo assim, vocês vão perder o emprego, não se trata disso, porque nem vai acontecer isso com todo mundo dessa forma. Mas quem avalia o seu comportamento ético é sempre o outro, não você. Portanto, a rigor não existe marketing de ética, porque todo mundo sabe que é mentira. Né? Você pode fazer o marketing da empresa mostrando que ela abriu o departamento de compliance, que ela não aceita corrupção e fraude, mas do ponto de vista interno do dia a dia, você só reconhece o comportamento ético de uma pessoa quando você convive com ela, quando você trabalha com ela. Então, esse é um tema que é muito recorrente, tema de ética. Em 18, política foi muito recorrente, por conta das eleições. Sim. O tema da polarização é muito recorrente, que tem a ver com redes sociais, né? Um certo mal-estar da democracia, como se fala por aí. Esses são temas que chegam muito até a mim. Também chega a temas que têm a ver com o impacto da tecnologia no dia a dia. Há também essa demanda. Eu acho que muito da minha demanda, provavelmente dos colegas também, tem a ver com o fato de que os próprios clientes já têm acesso a conteúdos de internet, por exemplo, meu canal de entrevistas, que você fala, meu canal, como assim de outros colegas, então já sabe mais ou menos qual é o seu escopo, né? Então chama fulano para isso, chama cicrano para aquilo. Mas eu diria que inovação, impacto das novas tecnologias, ética são temas que aparecem muito. Bom, como última pergunta, vai ser um pedido meu que você, não sei se você pode dar uma palhinha do que você fala numa palestra, que você lembre, ou um conselho, algo que sai dessa cabeça maravilhosa aí do Pondé. Olha, um exemplo do que eu falo em palestra, por exemplo, eu te dei quando eu falei da inovação, quando eu falei da ética, são coisas que eu falo nas palestras. Por exemplo, palestras de tecnologia, e eu costumo, de impacto das novas tecnologias da informação, eu costumo mostrar as diferenças entre ferramentas como Instagram, Facebook e ferramentas como Google, né? Que eu leio muito sobre isso e já existe bastante repertório constituído. Então, a gente sabe que as pessoas mentem no Facebook e no Instagram. É uma edição da vida, é a vida que elas gostariam de ter. Enquanto que no buscador como Google, você está nu. Porque diante do Google, se você mentir, é como mentir no Waze. Você mora em bairro X e queria morar em bairro Y. Aí você coloca no Waze o endereço, sei lá, no Jardim Europa. Aí ele te leva para o Jardim Europa. Claro. Então não adianta mentir no Google. Então, quando a Data Science, a ciência de dados hoje, ela tem muito claramente isso. Você estuda rastros de Facebook, de Instagram, para saber como as pessoas projetam a vida delas, que elas não têm. E no Google você vai estudar aquilo que elas de fato estão interessadas. O que de fato as move. Então você tem um gap gritante entre o uso das ferramentas. Você tem uma pessoa que é do Instagram e ela, na verdade, ela é a verdadeira quando ela está diante. O Google é o oráculo, é um oráculo do mundo contemporâneo. Esse é um exemplo. Agora, é uma coisa quando você pergunta de conselho, né? Eu não dou muito conselho, né? Inclusive no meu canal do YouTube, muitos seguidores que eu respondo perguntas, aparece muita pergunta, porque a vida é cada vez mais confusa. E uma das razões dela ser confusa é porque tem muita informação. Sim. Né? O Bauman falava, né, falecido, que o problema da nossa época era que você precisava de um especialista para ajudar a lidar com os especialistas, né? Mas uma coisa que eu gosto de falar com frequência é que a gente deve mentir menos. É assim, no dia a dia, é claro que a mentira faz parte da vida. O Nelson Rodrigues dizia, mintam por misericórdia. Mas assim, no pensamento público, e eu entendo, sabe, uma coisa que é comum de eu abrir muitas palestras, é dizer como eu entendo o papel do intelectual público no mundo corporativo. Porque é assim que eu me vejo como palestrante. Um intelectual público que vai ao mundo corporativo. Então, se eu vou ao mundo corporativo, eu entendo que eu tenho ali uma missão. E essa missão é fazer com aquelas pessoas que estão ocupadas com o que elas têm que fazer e não têm tempo de se ocupar com o que eu me ocupo,
que eu tenho que fazer é dar a elas a possibilidade de entender o mundo um pouco melhor, compreender essa confusão um pouco melhor. E eu entendo que hoje se mente muito no mundo público, no espaço público, não no mundo público. E muitas vezes a atividade, inclusive pública, de você transmitir ideias, muitas vezes está submetida ao marketing, né? Eu escrevi um livro chamado Marketing Existencial, justamente discutindo isso. Então, uma coisa que eu gosto de falar e que é próximo da ideia de um conselho, de uma dica, é que se minta menos quando você lida com as pessoas. Isso não significa que você tem que ser grosso, que você tem que ser mal educado, mas, em alguma medida, a possibilidade de você não ter que mentir o tempo inteiro é um descanso. Sim. Ai, obrigada. Adorei. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado você. Adorei. Foi uma maravilha falar com ele. Beijo para todos. Tchau.